Destino. Destino é uma palavra assim muito forte e muito sábia. Quando uma pessoa está envolta em uma situação, ela ouve assim de um ou de outro e fala, é o seu destino. Quando ela se encontra com vontade de sair daquela situação, ela fala para ela que ela precisa de esforçar-se para melhorar o seu destino. E a melhora a gente sabe que existe. Um pai, se ele tem um costume bom, fica fácil dele ter um posicionamento com os filhos. O costume dele já dá a força para ele ter esta condição interna. Não adianta ele querer falar se ele não faz. O destino tem esta coisa boa. É a pessoa que tem que ficar ligada com os ensinos. Dentro dela, todo instante, ela tem que ir mudando os seus pensamentos e melhorando os seus pensamentos. Tem uma coisa assim bem importante, porque se a pessoa vai trabalhando com ela mesma, ela vai percebendo os seus pensamentos. E os pensamentos são assim bem interessantes, porque a pessoa pode se encontrar quietinha, mas o pensamento dela vai naquele lugar, o pensamento dela realiza aquele ato. Dessa maneira fica fácil de cada um ir observando como ele é com ele mesmo. E os pensamentos, a pessoa vai colher aquilo que ela está plantando no momento e ela colhe aquilo que ela plantou no instante anterior. Tem muita importância o destino da pessoa. Muitas vezes, numa época anterior, a pessoa faz um ato ou tenha uma maneira de viver que ela pensa que aquela maneira de viver não tem importância, porque ela vive muito bem com os seus pensamentos. Vai passando os anos e é bem sério, porque a pessoa passa a receber as influências daquele tipo de comportamento que ela teve há tantos e tantos anos, há algumas décadas. Não tem um tempo, não tem um espaço. O destino da pessoa, ele está interligado com fios. Se ela vai fazendo esse trabalho, ela, a pessoa, de ir observando como ela é, ela vai confirmando assim que um filho não pode ser muito diferente de um pai. Fica fácil de observar que é a constituição. A hereditariedade física existe, não existe a hereditariedade espiritual. Cada espírito é uma centelha e cada um tem aquelas tendências, e o lar que uma pessoa tem é o destino dela. Ela foi atraída para aquele tipo de pai, para aquele tipo de ambiente que ela vai ter que colher num período seguinte aquilo que ela plantou. As leis da criação não estão relacionadas somente a um período de uma existência. Quando uma pessoa fala que existe crianças que nascem com uma condição muito ruim, que tem pais muito ruins, que não têm uma condição para uma formação. Isso não quer dizer nada, porque no destino daquela criança, ela está recebendo aquilo que ela merece. A mesma maneira acontece também com uma criança que apresenta uma condição toda material para a sua sobrevivência. Pais que apresentam uma condição de cultura financeira que vai possibilitar àquela criança outras experiências. Não quer dizer que aquela criança que tenha toda uma condição física de facilidade para sobreviver, que ela se encontra numa melhor condição do que uma outra, e também que ela venha dar bons frutos. O que possibilita na formação de uma criança não quer dizer que aquela formação externa que ela está recebendo, que ela vai ficar qualificada. Isso é uma coisa bem simples de ser observado. Cada um conhece muitas e muitas pessoas que não está relacionado à condição externa da pessoa sobreviver. Está relacionado à característica da pessoa, à influência dela, e ela vai ter a oportunidade de traçar o seu destino. Às vezes uma pessoa fala assim que nós não temos um livre-arbítrio, que nosso livre-arbítrio está determinado. Nós temos sim um livre-arbítrio
nós temos um destino e nós temos a oportunidade de mudar o nosso destino a todo instante. É fácil confirmar com os conhecidos que, mesmo sem ter uma condição externa, com o jeito dele, com a maneira que ele fez, o conhecimento que ele passou a ter com alimentos, com ervas e o esforço, ele foi adquirindo os cursos para a sua vida de uma maneira que ele achava que aquele curso ia fazer bem para ele. Observando o mais próximo fio sanguíneo deste conhecido, ele vê que as outras pessoas não fizeram o esforço, mantiveram-se naquela condição. Aquele destino que a pessoa trouxe, ela não fez um esforço em melhorá-lo. E aquele que fez o esforço em melhorar o seu destino, ele foi melhorando. E a vida daquela pessoa que vem esforçando em conhecer o livro Na Luz da Verdade, em dedicar um tempo para ele mesmo e observando como ele se encontra caminhando, ele vai melhorando o seu destino todos os dias. Se a pessoa entende de alimentos e procura ter um alimento que nutre o seu corpo, o destino dela naquele dia fica melhor, porque ela fica mais horas alimentada, ela fica mais horas nutrida e ela tem mais tempo para ela dedicar ao conhecimento dos ensinos. O destino é bem interessante porque os fios não rompem, os fios que existem de ligação com uma pessoa, com um ato, com uma vivência. Passa-se tantos anos e aquele fio mantém-se ligado àquilo que foi feito. E aquele que fez aquela ligação, o fio mantém-se com ele. Ele mantém na sua memória, no seu sentimento, aquele ato que ele fez. Destino, cada um tem a possibilidade de melhorar o seu destino. E a melhora é verdadeira, porque do jeito que a mãe trabalha com aquele filho, com a dedicação dela para aquele filho assimilar as informações escolares, do jeito que tem o trabalho para transmitir as informações escolares, aquela mãe prestimosa também ela tem que fazer uma outra coisa muito importante. Não tem boa vontade para uma criança assimilar os ensinos escolares. Ela precisa de dar a ele o alimento adequado. Necessita de ter uma constituição física para ficar um tempo naquela postura. Precisa de ter uma condição física para poder manter mais tempo dando atenção àquelas informações. Transmitir as informações é uma coisa muito boa. Auxiliar um filho para ele assimilar as informações para a sua vida, para o seu ano letivo, tem muita importância, mas tem mais importância ainda quando possibilita as condições necessárias. Não tem uma boa vontade. É a mesma coisa de uma pessoa querer fazer um trabalho, ela pode ter o conhecimento daquele trabalho, mas se o seu corpo físico apresenta-se enfraquecido, ela não tem condições físicas para fazer aquele trabalho. Assim, o destino de cada um pode ir melhorando e cada um tem a obrigação de fazer aquilo que ele precisa de fazer de uma maneira que dentro dele ele sinta feliz. Ele será lembrado durante a sua vida. Aquele trabalho que ele realizou não tem tempo, não tem espaço para ter uma lembrança boa. Isso é bem forte e é bem sério. Do jeito que eu faço um esforço para lembrar de um fato que aconteceu em uma época anterior, da mesma maneira vêm os quadros. Estive participando daqueles quadros, independente da minha pessoa, aqueles quadros fluem na minha memória. Eu preciso de observar qual é o procedimento que eu tenho para aqueles fios que eu tenho com aqueles quadros que eu puxei ou que vieram para a minha memória, independente de mim, qual é o procedimento para eu arrumá-los melhor.
destino é uma condição que todo momento está sendo fomentado, trazendo para a vida da pessoa aquele período que ela viveu numa condição anterior. No instante seguinte, a pessoa continua criando o seu destino e ela tem que observar que ela precisa de continuar criando de uma maneira que aqueles quadros futuros ficam melhores para o seu dia a dia. Essa é uma condição bem interessante, independente da profissão da pessoa, da localidade que ela mora, ela tem o dever de movimentar de uma maneira boa. Um pai que descuida pelo sim ou pelo não, por ele encontrar-se distante dos ensinos, porque no terceiro mandamento fala-se assim que a pessoa tem que refletir sobre os 7 dias da semana. Nós temos que ter esta condição interna de organizar a nossa vida para ir observando qual é o procedimento que eu tive. Eu tenho que fazer muito esforço para o meu reflexo não ser um reflexo retardado. Depois que passou-se, é que eu percebi que eu poderia ter tido uma decisão melhor. Preciso de manter-me mais atento, de saber que a oportunidade é no momento. Qual é o procedimento que eu preciso de ter a oportunidade para continuar tendo e qual é a maneira para usá-la melhor. Todo instante eu preciso de fazer esse trabalho comigo. Cada um tem que ver que o destino é a própria pessoa que vai criando e ela vai tendo a oportunidade de resgatar o destino anterior. Ela tem que respeitar a sua condição interna, mas ela é responsável por ela. Ela tem que ver, sim, que um instrumento na mão de um profissional habilidoso, ele traça um destino bom com aquele instrumento e as outras pessoas ficam felizes em receber aquele trabalho feito por aquele instrumento com aquela pessoa qualificada. Aquele instrumento tem muita importância com uma mão qualificada que sabe fazer o manuseio adequado. Na mão de uma criança, de um jovem em formação, aquele instrumento pode ficar muito perigoso. Cada coisa tem o seu objetivo, tem a sua importância e cada um tem que fazer muito empenho para ele mesmo ter um destino melhor. E o brilho fica para aqueles que veem. No futuro, aquele mesmo que está tendo o brilho poderá conviver com ele, com aqueles brilhos. E o brilho é uma condição interna que irradia de fora, que independente da época em que a pessoa se encontra, ela tem esta possibilidade. É comum a gente ouvir de uma ou de outra pessoa uma fala assim que é agradável ficar perto daquela pessoa, que sente bem ficar perto daquela pessoa. Isso é porque aquela pessoa irradia. O destino daquela pessoa fica melhor porque ela continua fazendo esta condição boa de irradiando. E aqueles que receberam as irradiações, independente do tempo, do espaço, lembra, e é uma lembrança boa. É muito bom para aquele que é lembrado. Ele recebe aquelas irradiações. Para a vida interior dele fica uma coisa muito boa. Destino é uma coisa muito importante assim na vida de cada um. E cada um tem que entrar naquela lei que Jesus trouxe, que vai colher aquilo que planta. Numa condição interna, as pessoas sabem assim que não tem dúvida. Na vida de relacionamento, as pessoas sempre culpam a outra pessoa que está apresentando determinadas limitações como fazendo parte de uma outra coisa, de uma outra pessoa, de um outro fio sanguíneo. Mas está todas as coisas interligadas, não tem uma separação. Fios do destino têm esta importância, eles são fios e eles não se rebentam e a pessoa tem que caminhar por aqueles fios a vida toda. O que ela pode fazer é ela sendo cuidadosa com ela, dedicando um tempo
todos os dias para conhecer os ensinos, para trazer os ensinos para dentro da sua vida, não é levando a vida da pessoa para os ensinos conforme ela entendeu, é ela trazendo os ensinos para o seu dia a dia. Os ensinos se encontram numa condição superior e a pessoa tem que fazer esforço para elevar-se, ela viver de acordo com os ensinos. Com isso, o seu destino melhora. No caso, com uma criança em formação, se ela apresenta uma certa brandura do jeito dela, se ela tem esta condição boa, uma índole boa, que é assim que a gente fala sobre as crianças, que a índole dela é uma índole boa, aquela criança tem sempre a oportunidade de receber coisas boas através do seu destino. Ela é lembrada pelo pai, ela é lembrada por um conhecido do pai, ela é auxiliada todos os dias para assimilar os ensinos escolares, ela vai fazendo o seu esforço e dentro dela vai tendo aquela possibilidade de continuar recebendo. Quando a pessoa se encontra na fase adulta, para ela continuar recebendo, ela precisa de lembrar do seu período de formação e observando que numa época anterior ela era sempre querida e agora a vida dela mudou. Se mudou o jeito que ela relaciona com as pessoas, o jeito que ela pensa sobre as pessoas, o jeito que as pessoas fazem com ela. Para ela continuar recebendo os auxílios das outras pessoas, os auxílios não é somente de coisas materiais. Tem pessoas que não têm a necessidade de ter auxílios de coisas materiais, nenhuma pessoa mais firmemente observando, porque se uma pessoa faz um pouco de esforço para ter o movimento todos os dias ela vai ter a oportunidade de comer o pão com o suor do seu rosto. Os auxílios é numa condição muito boa, o sorriso, a alegria, a bondade, o jeito que a pessoa apresenta. Somente assim tem a possibilidade dela receber os auxílios. Na nossa vida tem muita importância o nosso relacionamento, principalmente com os fios de ligação, no ambiente de trabalho ou com fios sanguíneos. Se a pessoa mantém-se naquela condição de sempre ser firme, definida, sempre entrar junto com o amor e a bondade, facilita a vida dela e ela continua recebendo os auxílios, porque o que vem de outras pessoas para ela são sempre coisas boas. O jeito que ela faz, as outras pessoas só pensam coisas boas sobre ela. E ela sempre vai ter uma colheita muito boa. Ela é que vai ter a colheita boa. Cada um tem que observar na formação de uma criança como é a vida daquela criança e o jeito que aquela criança é. Aquela criança é o adulto hoje. Para esse adulto continuar recebendo como sempre recebeu no período da sua formação, ele também tem que doar. E o doar é com pensamentos bons. Ele vai transmitir de dentro aquilo que ele é. Cada pessoa tem que fazer muito esforço de se encontrar atenta com ela mesma, de ir observando que ela tem que fazer aquele trabalho que é o primeiro mandamento. Se tem o conhecimento do primeiro mandamento, que não terás outros deuses ao meu lado, tem aquela importância assim que ela vai considerar todas as outras pessoas. E a consideração dela tem um limite. Para eu colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar, eu tenho que fazer esse trabalho comigo. Primeiro, eu tenho que ter esta atenção comigo mesmo, de ver qual é a referência que eu tenho do primeiro mandamento. O destino
todo instante a pessoa vai colher aquilo que ela fez no instante anterior. E hoje é bem interessante porque é bem rápido mesmo. Se uma pessoa entra para trabalhar numa empresa, se ela não apresentou uma boa vontade, um desenvolvimento, um conhecimento com aquelas funções que aquela empresa fez a requisição, ela é substituída muito rapidamente. Todas as coisas têm acontecido de uma maneira bem rápida e o destino, cada um tem que fazer esta condição com ele mesmo. Destino tem muita importância porque a pessoa vai colher no instante seguinte. E é bem simples assim de a gente observar, porque a pessoa tendo o método, tendo a coerência, a vida daquela pessoa pode apresentar como sendo de pouca importância, porque não apresenta as grandiosidades, as emoções, mas uma pessoa que tem uma condição de desenvolver determinadas habilidades, que a vida dela passa a ter determinadas emoções, determinadas satisfações. Muitas vezes aquela pessoa tem uma colheita que não apresenta boa, ela passa a ter uma empolgação por aquilo que ela está desenvolvendo, achando-se que aquilo tem muita importância e ela não faz uma referência das consequências. E sempre uma consequência é mais trabalhosa. Isso é fácil de uma pessoa observar. Uma pessoa se encontra trabalhando com um determinado instrumento, com as habilidades, com o cuidado, ela desenvolve bem aquelas funções que aquele instrumento possibilita. Com a diminuição da atenção, do descuido, aquele profissional para arrumar aquela peça dá muito mais trabalho do que se a pessoa tivesse parado, estudado os ensinos e ter feito uma verificação qual é o passo seguinte que ele precisaria de ter. E é bem interessante porque normalmente aquele profissional não responsabiliza pela peça danificada. Tem essa consequência ainda. O cuidado tem muita importância. Ter uma habilidade tem que ter a vida inteira e aquele profissional tem que ter esta condição de responsabilizar pela peça que ele danificou. Manter-se desperto, manter-se atento é uma condição necessária para qualquer pessoa durante a sua vida. Se a pessoa mantém-se assim, o destino dela tem possibilidade de ser um destino bom. Cada um tem que observar qual é o procedimento que ele precisa de ter e cada um tem que fazer aquela referência. Toda época na vida de uma pessoa, se ela apresenta uma índole boa, tendo um interesse nos ensinos, qual é o procedimento que ele precisa de continuar tendo para ir mantendo a lucidez. Tem muita importância porque na vida interior de uma pessoa, ela com os seus pensamentos, se ela descuida, ela passa a viver os seus pensamentos e com isso ela não vai fazendo um alinhamento. Cada um sabe assim que os pensamentos andam junto com os sentimentos e o sentimento tem aquela importância. Se a pessoa não tem o costume de estudar o livro Na Luz da Verdade, ela tem a facilidade de trazer os seus pensamentos para um nível abaixo. Destino. É muito simples essa palavra e cada um sabe assim que ela tem o seu destino. Independente da pessoa hoje se encontrar lúcida ou se encontrar ausente das leis da criação, ela vai colher aquilo que ela planta a todo instante.
todo instante ela vai ter o seu destino. Ela terá que fazer muito esforço para ter um destino melhor. Nos fios sanguíneos fica fácil de observar o que a pessoa está pretendendo para ela. No caso de irmãos de sangue, não tem uma referência de um colaborar com o outro. Quando entra nesta condição, aquele que colabora continua desenvolvendo, e aquele que aceita a colaboração, o seu destino vai ficando com uma condição melhor. Se no instante seguinte, esse que recebe a colaboração percebe, ele faz muito esforço para desvencilhar desses benefícios que ele recebe. Ele vai ficando menos qualificado. Ele tem a oportunidade de tornar-se tão importante quanto o outro. Não é com as condições externas que uma pessoa se apresenta qualificada, é como ela é. Isso é bem fácil de observar. A pessoa se qualifica da maneira que ela faz para executar as suas funções, da maneira que ela faz para ter a responsabilidade que ela tem. E uma responsabilidade não quer dizer que uma pessoa tenha que apresentar um relatório daquilo que ela fez ou daquilo que ela pretende fazer. Tem um método administrativo que isso não vem ao caso, mas na vida interior de uma pessoa, ela, por ela mesma, irradia aquilo que ela precisa durante a sua vida, sua segurança, sua determinação, a sua maneira de ser. Ela é que é beneficiada. Cada um pode observar assim. O procedimento para ter um destino bom requer muita atenção com a própria pessoa, o cuidado com o corpo, o conhecimento dos alimentos e a maneira que a pessoa é. O jeito que ela vai ser lembrada no futuro, vai fazer bem para ela, é um procedimento natural, não está relacionado a ser assim ou não ser dessa maneira. Destino, todo instante a pessoa colhe aquilo que ela plantou. Aquilo que semeias hás de colher é uma condição básica que nenhum espírito humano coloca em dúvida esse ensino que Jesus trouxe. E a pessoa tem que fazer o esforço de se encontrar a vida toda com a sua atenção, usando bem os talentos que ela trouxe. E os talentos é a maneira que a pessoa tem para manter-se lúcida e diferenciar no início de cada ato o que é certo e o que é errado. Se ela se encontra descuidada, é da responsabilidade dela. A responsabilidade que cada um tem é com ele mesmo. Influir na vida dos outros tem a importância se a pessoa tem o saber, se ela vai influir de uma maneira que constrói. Cada pessoa tem que fazer esta observação, tem que diferenciar e tem que lembrar que se a pessoa não pediu nenhum conselho, nenhuma orientação, não tem que interferir na vida daquela pessoa. É da responsabilidade daquela pessoa. Da minha responsabilidade é como aquela pessoa atua comigo. Destino é uma condição muito importante. Cada um tem que ver a importância que ele tem para ele mesmo. Se uma pessoa tem uma determinada importância para ele, ele não influi no destino da outra. Ele respeita as leis da criação e ele vai observando que cada um vai colher aquilo que planta. O amor que uma pessoa tem pela outra pessoa tem que ser transformado em consideração. Para outra pessoa receber uma consideração, ela primeiro tem que estar plantando no seu dia a dia um destino bom. E tem que ir observando assim que amanhã tem que ser um plantio bom. Faz bem para aquela pessoa quando ela tem um destino que auxilia.